Turma do Propósito, tudo bem, meu irmão? Que alegria estar com você aqui mais um dia. Eu desejo uma semana abençoada para você e sua família. É uma bênção para nós receber mais pessoas do nosso grupo. Nosso grupo continua crescendo. Você que chegou agora, lembre-se que o nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Hoje, no capítulo 3, nós vamos ver algumas lições preciosas. Nós vemos aqui o reinado de Jorão, filho de Acabe, que sucedeu seu irmão Acasias, aquele que sofreu um acidente, reinou apenas 2 anos, mandou consultar outros deuses, a Baal, Zerub, e por isso o Senhor disse, olha, você não vai se levantar dessa cama, você vai morrer. Jorão foi melhor do que o seu pai, porque ele deitou fora a coluna que seu pai havia feito a Baal. E no tempo ali de Jorão, ele decidiu ir cobrar uma dívida de Mesa. Mesa era rei dos Moabitas e ele pagava com animais. Ele pagava com 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros. Eu acredito que isso era anual. E ele chama Josafá para ir com ele e eles vão pelo caminho do deserto de Edom e o rei de Edom se junta a eles. Indo pelo deserto, falta água. Faltou água para os animais, para os soldados. Então Josafá tem uma ideia, né? O rei ali, Jorão, está lamentando, ele diz assim, o Senhor entregou os 3 reis na mão de Moabe. Aí Josafá diz, já é a segunda vez que Josafá dá esse conselho, ele já havia dado a Acabe, e agora ele dá ao filho de Acabe, Jorão. Ele diz, não há um servo do Senhor para quem a gente possa consultar? Aí dizem para ele, olha, o Eliseu está aqui, que é servo de Elias, a palavra do Senhor está com ele. Quando chegam lá, Eliseu é duro e diz o seguinte para Jorão, olha, o que eu tenho com você? Vá consultar os profetas que vocês estabeleceram. Vamos lembrar que Acabe era servido por 400 profetas de Baal e 450 profetas da deusa Asterá, ou Astarote, que serviam ali diante de Jezabel. E Eliseu diz, olha, se não fosse por Josafá, eu nem falaria com vocês. Mandam trazer um músico, Eliseu então profetiza e diz, olha, cavem covas, porque amanhã vocês não vão ver vento, não vão ver sinais de chuva, mas virão águas, vocês vão beber, e como se isso fosse pouco aos olhos do Senhor, ele ainda vai entregar os moabitas nas mãos de vocês. E no outro dia, os moabitas, tendo tido a informação que os 3 reis vinham, pensando que eles estavam frágeis, fracos, não havia água suficiente, foram para atacá-los de madrugada, e ao chegarem, ao nascer do sol, aquele sol avermelhado brilhou sobre aquelas poças d'água, aqueles buracos, e eles disseram, isso é sangue. Os reis se desentenderam e mataram uns aos outros, vamos buscar os despojos. E quando eles foram, os israelitas se levantaram e destruíram e cumpriram a palavra de Eliseu, que dizia que eles cortariam as plantas frutíferas, tampariam os poços, encheriam de pedras os campos de cultivo, derrubariam as cidades. E eles fugiram ali para a única cidade que ficou com sua muralha, que é Kir-Haresete. E ali o rei Mesa tentou com 700 soldados chegar ao rei de Edom para tentar destruir um elo talvez o mais fraco dessa tríplice aliança. Ele não conseguiu chegar, então ele, no meio de um desespero, ele toma o seu filho primogênito, que seria seu sucessor, e o oferece sobre a muralha em holocausto. Sobre a muralha eles estavam sendo atacados por atiradores de funda. Então aqueles homens estavam cercados, desesperados, e o fato dele ter oferecido o seu filho em holocausto faz com que Israel se retire dali. Muitos comentaristas acreditam que por 2 motivos. Um, porque aquele fato horrendo chocou o exército de Israel, e outro, para mostrar a fragilidade da fé daquele povo, que temeu alguma intervenção dos deuses dos Moabitas por tamanha oferenda, tamanho sacrifício que foi oferecido a eles. Preste atenção, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações rápidas aqui para a sua vida. A primeira delas é, toda mudança faz com que o Senhor reconheça. Jorão andou nos caminhos do seu pai, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele foi melhor que seu pai. Então isso significa que qualquer sinal de melhora na sua vida, o Senhor valoriza. Um dos pontos do nosso propósito é tentar mudar. Tente mudar, meu irmão. É claro que o Senhor deseja que você abandone o pecado, mas às vezes nós planejamos dar passos maiores do que nós conseguimos. Tente, meu querido irmão, mudar. Mude. Continue a mudar. Mude aos pouquinhos. Faça o que você puder para mudar, mas faça de todo o coração o seu melhor. Provavelmente você vai partir tendo muitas coisas ainda para mudar na sua vida, mas é importante que você não pare esse processo. Jorão fez, e Jorão foi reconhecido aqui. Apesar disso, a Bíblia ainda faz questão de dizer que ele fez o que era mal perante o Senhor. Seja alguém temente ao Senhor, e você vai ser abençoado, e vai abençoar o lugar que você estiver. É outra lição que a gente aprende. Josafá era um homem temente a Deus, e Eliseu disse que se não fosse por ele nem conversaria com o rei de Israel. Mas por causa de Josafá, Eliseu não só conversa, recebe, mas também profetiza de forma favorável. Queridos, a Bíblia fala que o justo é aquele que passa por um vale árido e traz chuva com ele. É muito fácil nós sabermos quem é de verdade um cristão e quem não é. Jesus deixou uma regra,
pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. É muito fácil a gente saber isso. Quando alguém chega em um determinado local e há aquele suspiro assim, ufa, que bom que essa pessoa chegou. Ou seja, as pessoas se sentem aliviadas, alegres, seguras, porque sabem que está ali alguém que você pode contar, que resolve o problema, que soma, que traz paz. Você está diante de um verdadeiro cristão. Agora é muito triste quando alguém se diz um cristão e ele chega num determinado lugar. E aí, quando ele chega, as pessoas suspiram, mas é o contrário, assim, chegou o indivíduo. Porque o cristão, como a Bíblia diz, ele tem que chegar no vale árido e trazer chuva. Tem gente que chega na Mata Atlântica e traz o deserto. A terra chega a rachar. Quando é assim, meu querido irmão, nós não estamos tendo um comportamento parecido com o de Cristo. Josafá era um homem temente a Deus. Sempre ele dizia para buscar o Senhor. É a segunda vez que ele deu esse conselho. E o Senhor foi favorável. E ainda bem que Josafá foi com Jorão, porque senão Jorão teria sido destruído por Moabe. Porque ele iria começar a lamentar ali naquele local. Eu estou no deserto, eu vou ser entregue. E realmente os moabitas iriam destruí-lo. Ainda bem que ele estava ali para dar um bom conselho e dizer, vamos procurar um homem do Senhor. Outra lição que nós aprendemos aqui, meu querido irmão, é que a gente precisa ter fé. O profeta disse para eles cavarem covas, mas eles não veriam vento, não veriam sinais de chuva, não veria nada que indicasse que haveria água, mas eram para furar covas e furar covas e furar covas, porque a água viria, eles beberiam com abundância. Eu e você precisamos confiar nas promessas de Deus. Ainda que o cenário pareça que o Senhor não está agindo, faça como se o Senhor estivesse trabalhando. Abra covas como se a chuva, como se as águas fossem vir amanhã. Se prepare, meu irmão, para viver os milagres de Deus, porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele diz. Se prepare. Às vezes, os cristãos perdem essa perspectiva de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Nós entramos em desespero, nós somos levados a pensar que o Senhor nos esqueceu, nos abandonou, nos desamparou, ou que o Senhor perdeu as rédeas da nossa vida. Não, meu querido irmão, o Senhor está no controle. A Bíblia nos ordena a orar, crendo que nós já recebemos. Nós precisamos orar crendo que nós já recebemos. Nós precisamos pedir a Deus com fé, sem nada duvidar. Nós não podemos duvidar, nós precisamos ter a certeza. A Bíblia fala que a nossa confiança tem pleno galardão, está lá em Hebreus capítulo 10. Precisamos confiar no Senhor, acreditar nas suas promessas, porque nenhuma delas caiu até hoje por terra e nenhuma cairá. Então tenha fé, tenha fé. Quando a Bíblia diz para a gente crer no Senhor Jesus e a nossa casa vai ser salva, prepare, meu irmão, ore, creia, prepare o terreno como se os seus filhos fossem se converter amanhã, como se o seu marido fosse se converter amanhã, como se a sua esposa fosse se converter amanhã. Viva dessa forma, abra poços, porque você não sabe, não vai ter nenhum sinal, mas as águas virão. Como foi o que aconteceu nesse capítulo. As águas vieram de Edom, sem nenhum sinal de chuva, e isso fez com que os moabitas avançassem, falaram assim, não está tendo água, está tudo seco, esse povo está morrendo de sede no deserto. Quando que os moabitas iam pensar que aquilo ali era água, não tinha chovido? Se não choveu, o que são essas poças? Eles disseram, é sangue. O sol batendo e aquilo tudo avermelhado, eles disseram, é sangue, vamos avançar. E foram enganados. Deus, na sua provisão, ao mesmo tempo que matou a sede do povo dele, enganou o inimigo. E ao enganar o inimigo sofreu uma grande derrota. E por fim, eu quero dizer para você o seguinte, não tenha uma fé frágil, tenha uma fé firme. A sua fé, meu irmão, ela é invencível, porque ela está alicerçada num único sacrifício eficaz, que é o sacrifício de Jesus. O Filho de Deus, que foi entregue por nossos pecados pelo próprio Deus, o Senhor Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados, entregue por inteiro, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, entregue totalmente pelos nossos pecados. Esse é Jesus, esse é o sacrifício eficaz de um primogênito. Os demais sacrifícios, irmãos, são inúteis. Por isso você não deve temer. O povo de Israel tinha uma fé frágil e fugiu. Diante da vitória ali, estava tudo ganho, eles fugiram, porque temeram o que o rei Mesa havia feito. Não, era a hora deles terem avançado e reconhecido que aquele sacrifício foi feito por nada. Que aquele ato horrendo não serviu de nada. Vocês acreditam que eu conheço cristão que tem medo de macumba? Tem medo de feitiçaria? Tem medo dessas coisas? Já me ligaram e falaram, olha, aqui na minha porta fizeram isso. O que eu faço? Você vai pegar uma vassoura, uma pazinha, vai limpar e vai jogar fora. E não tenha receio, meu querido irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é lavado e remido no sangue de Jesus não deve temer nenhum tipo de magia, de mau agouro, de feitiçaria. Praga nenhuma vai chegar à nossa tenda, meu irmão. Nós estamos protegidos pelo Senhor. E aqueles que são de Cristo, o inimigo não os toca. Creia nisso em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para você, meu querido irmão, nessa certeza de que Deus deseja isso para nós. Deus deseja que nós melhoremos a cada dia. Deus deseja que nós tenhamos um temor
tendo esse temor, nós vamos ser abençoados e abençoadores onde estivermos, assim como foi Josafá. Deus deseja que a gente acredite em todas as suas promessas e viva como se elas fossem acontecer amanhã, como se fosse acontecer hoje. Creia, hoje pode ser o dia maravilhoso. Pode ser o dia mau também? Pode. Mas você tem que acreditar que o Senhor, o Deus que cuida de você, está com você no dia bom e no dia mau. De toda forma, as promessas dele não caem por terra. E você não deve temer nenhuma magia, nenhuma feitiçaria, nenhum mau agouro, nenhum outro Deus, nenhuma ameaça. Porque você, meu irmão, está coberto pelo sangue do primogênito de Deus que foi sacrificado por ele em favor de nós, em favor dos nossos pecados. O preço já foi pago, não devemos nada. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Um grande beijo, até amanhã para meditarmos em mais um capítulo das Escrituras.